Hoje com convidado. Convidado especial, não é só eu e o Jorge aqui trocando ideia igual semana passada, não. Hoje com um convidado especial demais. Não é isso, Jorjão? E eu queria falar desse nosso apoiador que eu falei na semana passada, né? O Fernandes e o seu livro aí, ó. E eu vou deixar, como eu falei que eu ia deixar ele falar, a gente tá aqui com o nosso convidado. Então, Fernandes, seja bem-vindo, meu irmão. Bom, orgulho estar aqui, tá podendo trocar essa ideia com vocês, dissertando aqui, vai ser um papo muito bacana. Como que é a vida, né? A gente nunca, eu sempre falo, né? A gente nunca sabe quem é que a gente vai encontrar posteriormente, né? A que a gente tem encontrado ele num dia. E agora tô tendo a oportunidade de reencontrar o Hugo aqui nesse projeto dele, que ele compartilhou, que Deus gerou no coração dele. E tá sendo um prazer, cara, tá aqui. É algo que também queima no meu coração. E, assim, pra você que não me conhece, talvez tá entrando aí, embora seja jovem, eu tenho um podcast hoje no Spotify que alcançou mais de 25 países e assim, eu até costumo dizer que, cara, são lugares que geograficamente eu nunca fui presencialmente, mas são lugares que pode ser que eu vá e mesmo assim a semente está sendo levada. Deus decide, né? Calma, você vai falar desse... Vamos cadenciar, né? Fala desse aqui, ó, que aproveita que tá na tela, fala aqui desse negócio aqui pra galera. Esse projeto aí é algo incrível, né? Porque nessa etapa aí, quando eu criei, foi uma etapa que eu fiquei, cara, 6 meses, eu separei 6 meses e eu abdiquei de muita coisa pra estar no meu secreto com Deus. E aí eu tava num conflito interno e nesse conflito interno me veio uma frase, que é até a frase que tá ali destacada, que é: se o propósito ele antecede a sua existência, você jamais vai entender a sua existência sem antes entender o seu propósito. Então, basicamente muitas das vezes as pessoas, elas querem buscar externamente algo que muitas das vezes está dentro. E às vezes elas se perdem justamente porque elas não entendem que o propósito vem antes. E às vezes você se perde tentando achar o propósito, só que o propósito ele vem antes. Então, basicamente, assim, a pessoa que criou o aparelho, o telefone, ele não criou e depois perguntou para ela o que ela queria ser, o que ele queria ser. Ele já criou com um desígnio, com um propósito. E aí veio aonde que eu comecei, cara, então eu tenho um propósito, eu tenho que buscar isso, vou encontrar isso. E aí foi quando eu comecei, cara, beleza, e agora qual é o meu propósito? E aí é o que eu costumo dizer, foi encontrando a minha dor que eu encontrei que outras pessoas tinham essa mesma dor que eu podia. E você falou algo aqui no último podcast que eu assisti, achei muito bom, que você falou que das minhas feridas sai a poder pra curar. E aí eu me lembrei de Paulo, né? Porque Paulo ele tá indo pra casa de Públio e aí ele nesse percurso ali, ele é picado por uma cobra e ali posteriormente a Bíblia relata que ele impôs as mãos sobre o pai de Públio e ele foi curado. E a Bíblia é muito detalhista, né? Foi as mãos, ele impôs as mãos. Então, Deus ele utiliza as áreas que você foi ferido para poder curar. Então, achei muito bom isso daí. Perfeito. Bom demais, hein? É só o começo, gente. É só o começo do nosso bate-papo aqui, né, não, Jorjão? Que frase. Esse é um livro, né, irmão? É um livro. E ele tá aqui, pessoal, na tela, porque o Fernando é um apoiador desse projeto, um cara que eu conversei, ele vem apoiando, dando suporte pra gente. Então, ele é um patrocinador do nosso projeto aqui, tá hoje como nosso convidado. Então, você vai ver mais um material dele aqui. Como é que faz para adquirir esse livro? Como é que é? Hoje ele tá disponível em várias plataformas digitais, tá prestes a sair na Amazon, mas ele tá na Eduz, ele tá na Hotmart, ele tá na PicPay, várias plataformas, mas para simplificar, você pode ir lá no meu Instagram, @fernandes.ufc, você vai encontrar aquele cara da foto rosa lá do perfil, e você vai clicar lá no perfil, tem tudo explicado lá, detalhado, e aí você vai ter lá o acesso. Perfeito. Bom demais, irmão. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Casa é sua. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer meu. E a gente está trocando essa ideia sobre o reino, sobre o evangelho, sobre empreendedorismo, sobre a vida. É bom demais, né? No chão da vida, né? No chão da vida. Jorjão, faz essa primeira pergunta aí pra ele. Quem é ele? Ele já falou? Ainda pensei em mudar a pergunta. Então quem é ele não? Quem as pessoas dizem que ele é. Né? Sempre acha que as pessoas vão ter um bom julgamento sobre nós, né? Porque a gente está, né, enxergando de dentro. Então fala pra gente, Fernando, vamos mudar a pergunta hoje. Eu vou fazer o 2 em 1, vamos digamos assim, que é: quem eu sou? Fernandes hoje é um representante do reino de Deus.
porque às vezes a gente se perde entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é. Então eu sou imagem e semelhança de Deus, um representante de Deus aqui na Terra. Eu entendi o mesmo que Billy Graham um dia entendeu, que um dia ele, no seu alto grau de relevância, né, como pastor dos Estados Unidos, um dia chegaram para ele e falaram assim, o que você acha de um dia se tornar presidente, né? E ele falou, eu não vou me submeter ao senhorio dessa terra porque eu sou um representante do reino de Deus. Então, não vou me rebaixar. Então eu diria que hoje eu sou um representante do reino de Deus aqui na Terra e imagem e semelhança do Senhor. Mas agora tem aquela questão do que eu faço. Mas aí a gente pode pular e responder a sua pergunta. O que eles dizem que você é, né? Jesus, ele chegou a falar sobre isso, né? Então eu achei muito bom. Eu diria que, assim, eu sou amado e odiado por muitos pelo mesmo motivo. Porque eu falo a verdade. Eu não negocio a verdade. Então, pelo fato de não negociar a verdade, você vai ser amado e odiado por muitos, pelo mesmo motivo. Então, não crucificaram Jesus porque ele era um cara legal. Não se crucifica caras legais. Você se crucifica ameaças. Jesus era uma ameaça ao sistema. E todas as vezes que você fala a verdade num sistema que é, em sua essência, carrega o mal, não tem como você não ser odiado por muitos, mesmo que você procure fazer o bem. Então eu diria que as pessoas falam de mim, eu recebo muito feedback das pessoas que falam assim, cara, você tem abençoado a minha vida, é impressionante como você fala, as coisas que você fala direto pra mim, e eu procuro muito isso, falar exatamente, responder as perguntas das pessoas, porque as pessoas mandam às vezes perguntas no direct, porque eu gero conteúdo direto, diário, desde 2018. E assim, o ápice, né, foi em 2020, onde eu tive uma experiência muito legal, a gente pode até conversar sobre isso, foi ali um start ali, vai ser bem legal. Bom, mas você parecia muito novinho, tem um ano com essa bagagem toda? Cara, eu achava que era 23, eu costumo dizer... Não por aparência, não, eu achei que você tinha me falado 23, não. Cara, e aí, 21 anos, gente. E aí é que eu te falo, a idade, ela não define muita coisa, né? Sabe por quê? Eu até pensei em algo pra estar assim, cara, Deus, o que o Senhor quer que eu gere, né? O que o Senhor quer que eu compartilhe, né? Porque assim, eu gosto muito dessa questão de dependência, de depender de Deus. E aí, algo que me veio à mente, e assim, certamente foi Deus, ele me lembrou da passagem do paralítico do tanque de Betesda, né? Que a Bíblia relata ali que ele tinha 38 anos de paralítico. E se ele tinha só ali 38 anos, Jesus começou com 30, mesmo que teologicamente algumas pessoas discordem, mas eu não tô aqui pra entrar nesse mérito, eu diria que cara... João vai vir semana que vem. Aí, ele gosta. Embora estude teologia também, há discordância, né, ali na teologia, mas... só ali ele tinha 38 anos, Jesus começou com 30. Então, isso significa que ele era mais velho. Então, não tem a ver com a sua idade, tem a ver com o que você carrega, mas mais do que isso, tem a ver com a consciência daquilo que você carrega e o que você faz com aquilo, com a consciência chamado, que você... Né? Você corresponder àquilo que você carrega. Porque, assim, muitas pessoas, elas não têm consciência ou não carregam, porque não receberam Jesus, não aceitaram. Mas, às vezes, você já recebeu, mas você tem a consciência e você se omite. E aí é que eu falo, né? Eu até postei um vídeo sobre isso no meu perfil, que é o silêncio diante do mal é o próprio mal. Então, às vezes a gente precisa se posicionar. Quando a gente está diante de uma verdade, ou a gente fala a verdade, ou se ela não for a verdade, a gente tem que se opor a ela. Então não dá pra ficar meio termo, né? Eu costumo dizer que não existe meio termo. Tem até uma historinha legal sobre isso, né? Que é um cara, ele tá em cima do muro, e os anjos, né, estão ali de um lado gritando ali, vem pra cá, vem pra cá, não, pra cá. Ele falou, não. Ah, tá. E aí, né, ali, ele já chega e fala assim, cara, tem algo de estranho. De um lado, estão me chamando, né, ali de uma forma até exagerada, digamos assim, e de outro eles estão tranquilos, Satanás e seus demônios tranquilos. E aí chega um momento que ele pergunta, por que vocês estão tranquilos? E ele fala, cara, porque o muro já é meu, você está exatamente onde eu gostaria que você estivesse. E é assim, porque o mal em nossa raiz, na nossa linhagem, pelo pecado de Adão e Eva, ele já está dentro de nós. Então, inevitavelmente, a gente já está do lado mal, né? A gente precisa aceitar Jesus justamente para que a gente venha entrar no lado da vida eterna com Jesus, porque a eternidade a gente vai viver. A questão é onde, né? Eu entendo que quando Cristo foi levado para a presença do sacerdote, né, que ele foi ser julgado, e Pedro fica afastado, né? Uhum. E Pedro achava que ele estava perto o suficiente para vê-lo, mas longe demais para ser visto. Uhum. E é quando ele nega pela terceira vez e Jesus, de dentro do sinédrio, olha para fora e enxerga ele. E eu pensei, aí justamente que me deu esse start. A gente nunca pode achar que a gente está perto demais para vê-lo, longe demais para ser visto. Uhum. Ou a gente está próximo dele ou a gente está longe dele. Josh McDowell, o autor acho que ele escolheu o esclarão, mais que um carpinteiro. Ele diz o seguinte, que Jesus, ele não é um grande profeta. Jesus não é um grande sábio.
ou Jesus é quem ele dizia ser, ou ele é a personagem mais maligna do mundo. Sim. Porque ele se coloca na mesma posição que Deus, né? Ele se coloca como igual a Deus, né? E ele coloca que ele é o caminho. Então, assim, quando você vê uma mente dessa, você vai entender o quê? Ou esse cara é louco, ou esse cara é possuído por demônio, ou ele é exatamente quem ele diz ser. Fernandes, Deus é um Deus possessivo? Cara, vamos lá. Deus é um Deus possessivo partindo de quê? Vamos lá, vamos partir de um pressuposto de que a água vira para o peixe e fala assim: peixe, não sai daqui, porque se você sair daqui você vai morrer. Seria a água possessiva por estar falando para o peixe não sair da água porque ele iria morrer? A gente precisa entender que existe algo chamado dependência. A gente depende do ambiente no qual a gente precisa para viver. Se o peixe ele sai da água, não é uma questão de escolha, é uma questão de morte. E eu quero dizer para você que para as nações, independência ou morte. Para o reino, independência é morte. Então, quando Deus ele fala para você não fazer determinadas coisas, e aí que eu volto para um ponto, o não de Deus é uma bênção, você precisa entender que Deus ele está te dizendo: eu não quero que você morra, eu não quero que você vá para lugares que podem te destruir, para lugares que vão roubar você de mim, eu não quero que você vá assim como algumas pessoas vão e quebram a cara. Sabe por quê? Deus ele sabe de todas as coisas pela sua presciência, sua onisciência. Então Deus não é um possessivo, ele é um Deus de amor. Justamente por esse amor ele fala não. Porque um pai que fala sim para tudo, ele não está dizendo para o seu filho, ensinando o que é liberdade, ele está ensinando para o seu filho o que é libertinagem. E são coisas totalmente distintas.